Eu quero falar com você sobre os 5 passos para você falar inglês em 8 semanas. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer para atingir em 8 semanas os resultados que as escolas tradicionais não atingem em 5 anos. E para fazer isso eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que tem impedido milhares de brasileiros, e talvez você também, de falar inglês? A resposta para essa pergunta ela é relativamente simples. O que tem impedido milhares de brasileiros, e talvez você também, de falar inglês são os livrinhos de inglês e a gramática. Old Little English Books and Grammar. Os velhos livrinhos de inglês e a gramática. Porque eles não se conectam em nada com a vida real. Livrinhos de inglês, eles são parados, chatos, monótonos, estáticos. Ele tem um vocabulário de laboratório, um vocabulário inventado. A gente não conecta isso com a vida real. E a mesma coisa vai acontecer com a gramática. A gramática ela faz a gente pensar no inglês. Not to think in English. E não pensar em inglês. Para quem que foi feito a gramática? Se você pensar aí no português ou mesmo no inglês, a gramática foi feita para quem já fala português, para quem já fala inglês. Se você olhar as crianças aí na sua família, se você não tiver filhos, e você olhar um sobrinho, um primo, alguma criança, você vai ver, ou se você lembrar de você mesmo, você vai ver o seguinte: primeiro você aprendeu a falar português, você se comunicava, você sabia falar what I would like to eat, what I would like to dress, where I would like to go. Então você sabia dizer o que você queria comer, o que você queria vestir, aonde você queria ir, o que você queria fazer. And you studied nothing about grammar at this time. E você não estudava nada de gramática neste momento. Então você já falava, já ouvia, já compreendia. Depois você aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E aí só então, lá pela quinta, sexta, sétima série, que você começou a estudar gramática. Mas quando a gente vai aprender inglês, o que a gente quer fazer? O exato oposto, o caminho contrário. A gente quer começar pelo to be and to be. Pelo verbo to be, mais to be e depois mais to be. And when somebody asks you, e quando alguém te pergunta, what do you know about to be? O que você sabe sobre o verbo to be? Geralmente a resposta é nothing. Nada. Então é por isso que a gramática ela nos atrapalha. Guarda essa frase aí com você. Or you kill grammar, or grammar will kill your English. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Ela faz a gente ter aquele famoso deu branco, a gente travar, porque ela faz a gente pensar no inglês e não pensar em inglês. Ok, Eric, fez sentido pra mim, mas talvez você esteja dizendo aí, de 5 anos para 8 semanas, 5 anos para 8 semanas, it is too good to be true. É muito bom para ser verdade. E eu quero te mostrar agora então como isso é possível, o que a gente faz para aprender inglês em 8 semanas ao invés de 5 anos, como isso começou e quais são os 5 passos para você também aprender inglês em 8 semanas. Talvez você esteja aí se perguntando, ok, Eric, eu entendi que os velhos livrinhos de inglês e a gramática eles só me atrapalham e não vão me fazer falar inglês, ok, já entendi que essa é a causa de eu não falar inglês até aqui, mas 8 semanas e não 5 anos, it's too good to be true. Eric, é muito bom para ser verdade, não é? E eu quero te dizer que não, é realmente muito bom, mas é verdade. Eric, qual é então o caminho para isso? A gente tem a aprendizagem acelerada, técnicas de estudo, técnicas de aprendizagem acelerada, que nos tornaram especialistas no seu cérebro. É isso que faz total diferença. A gente sabe como instalar o inglês aqui dentro. E eu não vou gastar muito tempo nisso, falando tecnicamente de todas essas áreas e como funciona o seu cérebro e mais os seus canais de aprendizagem, para esse vídeo não ficar longo, não ficar chato. Mas o mais importante que você tem que saber é a maior descoberta da aprendizagem acelerada, que vem lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é a sequência perfeita de aprendizado. You have to speak English the same way you spoke Portuguese. Você tem que aprender a falar inglês da mesma forma que você aprendeu a falar português, ou seja, utilizando a sequência perfeita de aprendizado. Ouvir, falar, ler e escrever. Listen, speak, read and write is like that piece of cake. Simples assim, fácil desse jeito, é dessa forma que você precisa aprender a falar português. Por exemplo, is like that piece of cake. Simples assim, fácil desse jeito, é dessa forma que você tem que aprender a falar inglês. Da mesma forma que você aprendeu a falar o português. Por exemplo, isso é o que fizeram os
Mormons, eles aprendem em 8 semanas a língua do país aonde eles vão fazer missão. E se você não sabe quem são os Mormons, normalmente eles andam lá de 2 em 2, de terno e com uma pastinha na mão. Então lembra um pouco os testemunhos de Jeová, que a gente está acostumado a ver em muitas cidades, só que os testemunhos de Jeová andam em grupos maiores. E os Mormons estão sempre de 2 em 2, aí de ternos, e eles têm normalmente cara de gringos, porque eles vêm de fora, aqui para o Brasil e para outros países. Mas o mais importante não é a religião deles, e sim que eles aprendem a língua desses países onde eles vão em 8 semanas. Se nós pegarmos o Papa João Paulo II, ele aprendeu a falar português antes de uma viagem dele aqui para o Brasil em 8 semanas. Tripulantes da American Airlines, eles aprenderam as línguas das rotas para onde eles iam viajar, como França, Alemanha e vários outros países, em 8 semanas. Se você assistiu o filme A Paixão de Cristo com o Mel Gibson, você vai ver que ele fala aramaico e fala outras línguas lá naquele filme. Ele e os outros atores que estavam contracenando naquele filme com ele tiveram apenas 8 weeks. 8 semanas para aprender o aramaico. E aqui no Brasil, nós já ensinamos mais de 45 mil profissionais a falar inglês do mesmo jeito. Então é por isso que não é too good to be true, não é muito bom para ser verdade. É porque tem um método, tem um sistema, tem algo diferente do que a gente encontra aí fora, que tem funcionado para mim e funcionado para esses mais de 46 mil profissionais brasileiros que nós aqui na Universidade do Inglês já ajudamos a falar inglês. Então agora eu quero te mostrar por que você deve usar os filmes de Hollywood ao invés dos livrinhos de gramática, das regras de gramática dos livrinhos de inglês para você falar inglês. Então, agora eu quero te mostrar por que você deve usar os filmes de Hollywood, que são vivos, alegres, dinâmicos e divertidos, ao invés das regras de gramática e dos livrinhos de inglês, para que você também possa falar inglês em 8 semanas, e eu vou te mostrar como você pode fazer isso em 5 steps, em 5 passos. Eric, mas por que os filmes? Os estúdios de Hollywood investem milhares e milhares de dólares para impressionar o meu e o seu cérebro. Por exemplo, é por isso que a gente fica com medo quando a gente assiste um filme de terror, que dá aquele arrepio em nós dependendo da cena que a gente está assistindo. É por isso que a gente chora, que a gente ri, que a gente se diverte, que a gente gasta lá ingresso no cinema para ir lá para sentar e passar 2 horas apagado do mundo, longe do celular, longe do Twitter, do Instagram, do Facebook. É isso que os filmes fazem com a gente. E nesse momento, o nosso cérebro está se divertindo, ele está parecendo uma esponja, ele está ao mesmo tempo alerta, mas relaxado. Então a gente está no estado ótimo para o aprendizado. E é nessa hora que a gente deve aproveitar para aprender inglês. Essa é a grande diferença entre você ir lá para alguma coisa monótona, parada e chata e você se divertir nos processos do filme. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um filme que você gosta. Mas eu vou te dar essa dica um pouquinho mais pra frente. E você vai pegar esse filme e vai dividir em 8 partes iguais, 8 trechos iguais, você já vai entender o porquê. Ok, Eric, peguei então um filme que eu gosto, por quê? Para que seja divertido para mim, para que eu possa curtir, para que eu possa aproveitar, para que o meu cérebro possa estar nesse momento, e eu dividi em 8 partes. O que eu faço então a partir daí? Então vamos lá aos passos. Step number 1, passo número 1, you are going to watch this part of the movie with no subtitles. Você vai assistir então esse trecho, essa parte do filme sem legenda. E talvez agora você esteja falando, Eric, are you crazy? Are you out of your mind? Eric, você tá louco? Tá doidão aí? O que você fez? O que você comeu ontem? O que você bebeu? Tá muito louco? Calma, você já vai entender o porquê. É isso mesmo. Você vai assistir esse trecho do filme em inglês sem legenda e você vai prestar atenção aos aspectos visuais. What I'm going to this part of the movie? O que eu tô vendo nessa parte do filme? Quais são os aspectos visuais? Por exemplo, where the movie happens? What happens? Who is there? Então, onde o filme acontece? O que está acontecendo? Quem tá lá? Visualmente falando, você vai prestar atenção nesses aspectos. Tranquilo? E você vai estar de quebra treinando o seu ouvido. Estamos trabalhando lá na sequência perfeita de aprendizado. Segundo passo, você vai agora assistir o filme com legendas em inglês. Porque só tem um jeito de você falar inglês em 8 semanas. É sem gramática e é falando inglês todos os dias. Então agora você vai assistir ao trecho do filme em inglês com legendas em inglês. E você vai falar em voz alta aquelas frases das legendas, mesmo que você sinta you are still not prepared. Mesmo que você sinta que ainda não está preparado. É isso mesmo, você vai falar para treinar o seu aparelho fonador. Então é ouvido, boca, nariz, língua, as cordas vocais, o local por onde passa o ar é diferente when you are going to speak Portuguese and when you are going to speak in English. É diferente quando a gente está falando português e quando a gente está falando inglês.
por onde sai o ar, o local por onde o ar passa quando a gente está falando, que parte das cordas vocais vai, onde a gente coloca a língua. Tem uma série de coisas que a gente não está treinado e que a gente vai treinar falando inglês desde a primeira aula, desde o primeiro dia. Tamo junto? Passo de número 3, legendas em português. Agora é onde você vai fazer a associação das duas línguas. Tudo que nós aprendemos na vida a gente aprende através de association, associação. Então a gente vai associar o inglês, que é o idioma que a gente está adquirindo, com o português, que é a nossa língua mãe. E aí você vai começar a perceber que você já reconhece as primeiras palavras em inglês. É o seu cérebro fazendo então memorização já desde a primeira aula, ok? Passo de número 4 é a hora de você fazer um dictation, um ditado. Então agora é a hora de você colocar a mão na massa. Você vai assistir aquele trecho do filme em inglês, vai pausando e você vai escrever em inglês trechos, partes daquela cena que você está ouvindo. Você vai trabalhar no seu ouvir, no seu visual, no seu auditivo, no seu sinestésico. Ouvir, falar, ler e escrever. Agora você vai estar fisicamente envolvido, você vai estar colocando a mão na massa no ditado. E por último, o passo mais legal, o passo mais divertido, it is showtime! É hora do show, é hora de você agora gravar aquele trecho do filme em inglês, é hora de você colocar emoção, colocar entonação. Imagine que você é o Brad Pitt, a Julia Roberts, o Tom Cruise, a Angelina Jolie, o Denzel Washington. Pensa aí no seu ator, na sua atriz favorita, o seu ator favorito, quem você gosta? Who would you like to be? Quem você gostaria de ser? Imagina ele e é essa emoção, essa entonação que você vai colocar agora, porque agora é hora de você se divertir. Falar como se você estivesse inside the movie, como se você fosse part of the movie, como se você estivesse dentro do filme, como se você fosse parte do filme. Você vai se divertir nesse processo abusando da emoção, da entonação e gravando as suas falas em inglês. Isso vai criar uma tremenda conexão neural, vai criar as conexões e a associação perfeita no seu cérebro para você aprender inglês e nunca mais esquecer. Eric, por que você falou então que eu tinha que escolher, como que eu escolho o filme que eu gosto? Por que você falou que ia falar mais disso um pouquinho mais à frente? Eu recomendo que você não pegue um filme de ficção, um filme de época ou um filme com poucos diálogos, porque ele pode ter um vocabulário nada conectado com a vida real, num filme de ficção, por exemplo. Se você pegar um filme de época, também é um vocabulário muito antigo que você não vai usar no seu dia a dia. E um filme com poucos diálogos, porque aí vai te faltar vocabulário para você construir aqui o seu vocabulário e conseguir se comunicar, conseguir falar, entender, usar o seu inglês na vida real. Tamo junto até aqui? Eric, por que dividir em 8 partes? Porque é o tamanho ideal para caber em qualquer agenda, é o tamanho ideal para o seu cérebro absorver esse vocabulário e para você conseguir estudar em 8 semanas. Por isso que você vai dividir o seu filme em 8 partes, alright? Então agora você já sabe como escolher o seu filme, pegar um filme então que seja divertido, um filme que você goste, que não seja um filme de ficção, um filme de época ou com poucos diálogos. Quais são os 5 passos para você praticar e levar definitivamente your English to another level, levar definitivamente o seu inglês para o próximo, para o outro nível. Mas eu sei também que tem gente que fala, Eric, eu prefiro um caminho já testado e comprovado, eu prefiro as coisas já preparadas e prontas, porque a minha agenda ela é pegada, ela é apertada, então eu prefiro as coisas já prontas para eu me dedicar somente, para eu pensar somente em falar inglês. Então é com você que eu quero falar agora. Eu conversei com o Gilberto, eu praticamente arrumei uma confusão por você aqui, mas eu consegui algo muito especial para você que está assistindo esse vídeo comigo. É uma oportunidade única, com um investimento simplesmente ridículo e com tudo já preparado e montado para você aprender a falar inglês em 8 semanas. Então eu quero te convidar a clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. Então agora é onde a gente vai separar os homens dos meninos, é onde eu vou falar sério. Eu consegui algo especial para você que está aqui, para que você possa definitivamente falar inglês em 8 semanas, e eu vou te mostrar como você vai fazer isso até 10 vezes mais rápido do que a gente está acostumado a ver aí fora, com um método simples, divertido e preparado especialmente para você falar inglês em 8 semanas. Para você não ter que se preocupar com cortar o filme, com o que eu faço agora, com ordem de nada, você está concentrado 110% apenas em falar inglês. É algo muito especial, uma oportunidade única. Então clica no link que está aparecendo aqui na descrição e eu te espero lá para te mostrar exatamente o que eu consegui para você.